A escuridão não grita, ela sussurra. E antes que você perceba, ela já ocupou todos os cantos do seu quarto, da sua casa, da sua mente. É quando você acorda tarde pela 10ª vez consecutiva e diz que vai mudar, mas não muda. É quando você tem tanto a fazer que se torna paralisado. É quando você diz, não sei por onde começar, mas no fundo, você sabe. Você apenas não suporta encarar o espelho e admitir, você é o autor do seu próprio caos. Veja, o caos não precisa explodir para existir. Ele vive silenciosamente, escondido no prato sujo que você deixou de lavar, no e-mail que você não respondeu, no plano que nunca saiu do papel. Caos é o que acontece quando a vontade morre e a mente fica à deriva. A verdade é dura, mas é também libertadora. Se você quer retomar o controle, vai precisar de algo mais forte que motivação. Vai precisar de disciplina. Disciplina não é rigidez, é liberdade com estrutura. É o guerreiro que domina a espada, ao invés de apenas empunhá-la. É o artista que pinta mesmo quando falta inspiração. É o pai que acorda às 5 da manhã, não porque quer, mas porque deve. A mente, essa fera brilhante e traiçoeira, é como um cavalo selvagem. Se você não a monta, ela te arrasta. E disciplina é a sela. Mas aqui está a armadilha moderna. Nos ensinaram a perseguir prazer, não propósito. Nos inundaram com dopamina, atalhos, conforto. Você quer melhorar, mas abre o celular antes de abrir um livro. Quer ter foco, mas não aguenta 5 minutos sem distração. Quer ordem, mas vive reagindo ao invés de construir. Você não está apenas perdendo tempo, está moldando um cérebro que se alimenta do caos. E no fundo, você sabe, a conta vai chegar. Porque a mente em desordem cobra juros, ansiedade, insônia, procrastinação, vazio. Mas aqui está o antídoto, um ato de vontade por dia, um tijolo de disciplina por vez. E aos poucos, você constrói algo que o caos não consegue destruir. Comece com o quarto. Sim, o quarto. Como dizia Peterson, arrume o seu quarto. Porque se você não consegue colocar ordem onde dorme, como espera organizar o resto da sua existência? O quarto é um microcosmo. Sua cama, suas roupas, sua mesa são reflexos visíveis da sua mente invisível. Você quer clareza? Comece colocando o mundo físico em ordem. Você quer poder? Aprenda a dizer não. Você quer paz? Enfrente o dragão que está à porta, não amanhã, hoje. O mundo real é impiedoso com quem não se organiza, mas é misericordioso com aquele que se levanta, mesmo falhando com intenção e esforço. Porque disciplina não é perfeição, é consistência no meio da imperfeição. É acordar cansado e ir mesmo assim. É estudar quando ninguém está vendo. É manter a palavra com você mesmo quando seria mais fácil quebrá-la. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece. A voz do caos enfraquece. A clareza surge. A direção aparece. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas dar o próximo passo. Esse é o poder da ordem. Ela revela o que estava escondido. Ela organiza o que parecia impossível. Ela fortalece o que era frágil. E a chave que abre essa porta se chama disciplina. Thomas Edison não esperava estar inspirado para trabalhar. Ele apenas aparecia, todos os dias. Winston Churchill escrevia discursos com rigor quase militar. Não por dom, mas por obrigação moral. Nikola Tesla seguia rotinas com precisão quase obsessiva. Não porque a vida fosse fácil, mas porque o caos sempre bate à porta. E eles sabiam disso. Você não é uma vítima. Você é uma potência esperando direção. Mas sem disciplina, você é um exército sem general, um fogo sem container, uma tempestade sem rota. Agora ouça com atenção. Ninguém virá te salvar, e não deveria. Porque o ato de se resgatar é o que constrói a alma, é o que define homens e mulheres inabaláveis. Você não se torna forte evitando o caos. Você se torna forte colocando-o de joelhos, todos os dias, com ações pequenas, porém consistentes. Você quer transformação? Então sacrifique conforto por clareza, desejo por propósito, reação por intenção. Comece,
mesmo confuso, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente o caminho, porque a disciplina constrói o caminho enquanto você caminha. E passo após passo, a mente em caos se torna uma mente em comando. Um trono, não um campo de batalha. Um farol, não uma caverna. Continue andando, porque a voz que hoje te sabota, amanhã pode ser ensinada a servir. E quanto mais você caminha, mais percebe. A disciplina não é uma prisão, é um portal. Ela separa o que você foi do que você pode ser, porque dentro de você há um rei adormecido, uma rainha esquecida. Mas eles não serão despertos com promessas doces ou desejos vazios. Serão despertos por sacrifício, por estrutura, por intenção. Veja, todo ser humano carrega dentro de si duas forças opostas. Uma quer crescer, a outra quer desaparecer no sofá. Uma quer propósito, a outra quer distração. E todos os dias, em cada escolha, uma delas vence. Mas o que poucos entendem é que essa batalha não se vence com força bruta, se vence com rituais. Pequenos hábitos repetidos com reverência. Levantar no mesmo horário, anotar o que se pensa, enfrentar o que se teme. Dizer a verdade, ainda que doa. Não há glória sem repetição, não há força sem estrutura, não há liberdade sem disciplina. Você acha que está cansado, mas o que te esgota não é o esforço, é o caos não resolvido. A vida vivida no piloto automático. O acúmulo de decisões não tomadas, verdades não ditas, caminhos não iniciados. Você quer paz? Então comece a escolher o fardo certo. Peterson fala disso com clareza. Você não pode escapar do sofrimento, mas pode escolher o seu sacrifício. Escolha o sacrifício que constrói, o peso que te ergue, a rotina que te blinda, a dor que forja, porque não existe grandeza espontânea. Grandes vidas são vidas esculpidas, marteladas dia após dia pelo artesão mais implacável, o próprio tempo. Mas se você não se disciplina, o tempo se torna inimigo. Ele destrói em vez de moldar, corrói em vez de lapidar. E no fim, você olha para trás e percebe, não faltou talento, faltou ordem. Sim, o talento sem disciplina é uma maldição, um potencial não realizado, uma centelha nunca acesa. Mas veja o contrário, disciplina, mesmo com pouco talento, é uma força imparável. Ela é o combustível de todo mestre, a origem de toda transformação, a base de todo legado. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Mas ele continuou, desenhando, criando, sonhando com método e rotina. Carnegie, antes de ser magnata, foi operário, com um caderno de metas e um calendário de trabalho diário. Esses homens não esperaram que a motivação os guiasse. Eles agiram como generais da própria psique. Eles planejaram, caíram, adaptaram e seguiram. Agora pergunte a si mesmo: por que você está esperando se sentir pronto? Você acha que clareza vem antes da ação. Mas é mentira. Clareza é consequência do movimento. Direção vem do caminhar. Confiança vem da repetição. Você vai sentir medo, vai falhar, vai se frustrar. Mas se continuar voltando dia após dia ao altar da disciplina, algo vai mudar. A sua mente vai entender quem está no comando. E pela primeira vez, você vai experimentar algo raro, poder real. Não poder sobre os outros, poder sobre si mesmo. E isso, meu amigo, é o tipo de força que constrói impérios, porque o caos nunca vai desaparecer completamente. Mas com disciplina você o coloca em uma coleira. Você o transforma em matéria-prima. Você o transforma em combustível. Você já parou para pensar por que os antigos valorizavam tanto rituais? Porque ritual é a formalização da ordem. É um lembrete. O caos está à espreita, mas enquanto eu seguir esse caminho, ele não me dominará. Por isso, cada manhã tem que ser um pacto com você, com o mundo, com o que você acredita ser possível. Acordar cedo não é só sobre produtividade. É sobre tomar posse do seu dia antes que o mundo o roube. Ler não é apenas sobre conhecimento. É sobre dominar sua atenção em um mundo que tenta sequestrá-la a cada segundo. Exercitar o corpo não é vaidade. É disciplina em carne viva. É lembrar ao cérebro
que a máquina está viva e responde ao comando da vontade. Então, o que você está esperando? Porque a realidade é dura, mas você foi feito para suportar. Não com força bruta, mas com clareza de propósito. E clareza só vem para aqueles que constroem a escada, degrau por degrau, com disciplina. Não espere que o mundo se alinhe para que você encontre ordem. O mundo está em guerra com a ordem. Sempre esteve. As forças do caos são sedutoras. Elas oferecem prazer imediato, distração fácil, conforto sem sacrifício. Mas tudo isso tem um custo, o seu domínio interno. É por isso que a disciplina parece dura, porque ela é. Mas também é a única ponte entre o você de hoje e o você que aguarda para nascer. Você acredita que a inspiração virá antes do ato? Deixe-me te dizer algo brutalmente verdadeiro. Ela não virá. Não como você espera. O verdadeiro ato de transformação acontece quando você age sem vontade, quando levanta mesmo cansado, quando treina mesmo sem ânimo, quando escreve mesmo sem ideias. É nesse momento, e só nesse momento, que o verdadeiro eu começa a emergir. Você se torna aquele que age, e não aquele que espera. E esse é o tipo de pessoa que o mundo não consegue parar. Você quer mudar sua mente? Então, mude sua rotina. Porque a mente não se convence com palavras. Ela se convence com experiência. Cada pequeno ato de disciplina é uma semente plantada no inconsciente. E com o tempo, ele aprende. Eu sou aquele que cumpre. Eu sou aquele que persiste. Eu sou aquele que transforma. E quando essa identidade começa a se formar, algo muda para sempre. Você não apenas tem disciplina, você é disciplina. Você deixa de ser refém do caos e passa a ser o arquiteto da sua realidade. Você já viu um templo antigo? Feito pedra por pedra, cada detalhe, cada entalhe, construído com paciência sagrada. É isso que você precisa entender. Você é o templo. E cada ato disciplinado é mais uma pedra colocada. Não parece muito no início, mas quando você olhar para trás, perceberá que construiu uma fortaleza. Uma mente que não se curva ao primeiro sinal de dor. Um espírito que não negocia com a fraqueza. Um corpo que responde ao comando da alma. Sim, o mundo está caótico, mas a questão não é o quanto o mundo está em chamas. É se você será o incêndio ou o bombeiro. A tempestade ou o porto seguro. O que quebra ou o que permanece. Você precisa ser a estrutura que o mundo perdeu. Você precisa ser o pilar onde outros desabariam. E isso não se ensina com palavras. Se transmite com postura, com exemplo, com disciplina em estado bruto. E aí, quando o mundo estiver caindo aos pedaços, como às vezes estará, você vai levantar. Não porque é fácil, mas porque você treinou para isso. Você construiu o músculo da ordem. Você afiou a lâmina da intenção. Você transformou a disciplina em instinto. E quando isso acontece, as pessoas percebem. Você entra num lugar e muda o ambiente. Sua presença impõe respeito sem dizer uma palavra, porque há algo em você que é raro, algo que não se compra, não se finge, não se copia. A ordem. E isso é revolucionário num mundo de distração. Isso é poder num mundo de fraqueza. Isso é luz num mundo de fumaça. Agora olhe para si mesmo, não com olhos de julgamento, mas com olhos de comando. Pergunte: onde o caos me dominou? Onde deixei de liderar a mim mesmo? E, acima de tudo, qual é o próximo tijolo que posso colocar agora? Porque a jornada é longa, mas ela só se constrói um passo de cada vez. Um sim para o que importa, um não para o que desvia. E no fim do dia, tudo o que se espera de você é isso: que você não falhe com você mesmo. Você pode ter falhado ontem, mas hoje é o único campo onde a disciplina pode agir. O agora é o único tempo que responde ao seu comando. A vida real não acontece nos planos perfeitos. Acontece nas decisões imperfeitas, feitas com integridade. E se você seguir mesmo tropeçando, mesmo cansado, mesmo ferido, a disciplina vai te levar a um lugar onde o caos não pode entrar. Esse lugar se chama domínio pessoal, e não há trono mais alto que esse. Domínio pessoal é um território silencioso. Não há fogos de artifício,
Não há multidões aplaudindo, mas há algo mais profundo, a paz de saber que você é confiável para si mesmo. E isso muda tudo. Muda a forma como você entra numa sala, muda o modo como você encara um desafio, muda a profundidade do que você diz, porque agora suas palavras não são ecos, são pilares. Você se tornou confiável. E no meio do caos, ser confiável é ser raro. Ser confiável é ser rei. Mas a estrada não para. A disciplina, uma vez despertada, não pede férias. Ela exige continuidade, porque a entropia, o colapso natural das coisas, está sempre trabalhando. E a única coisa que impede esse colapso é o seu ritual. É o que você faz mesmo quando ninguém está olhando. É como você age quando não há recompensa imediata. É o tipo de pessoa que você é, quando ninguém está exigindo nada. E aí está o verdadeiro teste, porque ser disciplinado quando tudo está bem é fácil. A questão é, quem você é quando tudo está desmoronando? Você grita, reclama, se esconde? Ou você levanta, respira, organiza, age? Disciplina não é apenas um plano de produtividade, é uma forma de espiritualidade. É dizer ao universo, mesmo que tudo esteja escuro, eu serei luz. Mesmo que tudo esteja incerto, eu serei estrutura. Mesmo que tudo esteja caótico, eu serei centro. Você se torna um ponto fixo em um mundo girando desgovernado. Um núcleo de ordem em meio à desordem. E isso não é apenas sobre você. Isso é sobre todos que estão ao seu redor. Porque quando um ser humano se organiza profundamente, ele se torna uma fonte de estabilidade para os outros. Disciplina é contagiosa, assim como o caos é. Em uma casa, em uma equipe, em um país. Um pai disciplinado cria filhos mais fortes. Um líder disciplinado molda culturas mais robustas. Uma mente disciplinada altera o curso de gerações. Mas tudo começa em um lugar invisível, dentro de você. Você precisa parar de negociar com a sua preguiça, de justificar sua procrastinação com racionalizações elegantes, de romantizar o amanhã. Amanhã é uma mentira confortável. O único tempo real é agora. E a única força que molda o agora é a ação. Ação guiada por clareza. Ação sustentada por disciplina. Você pode ter todos os sonhos do mundo, mas se não souber se colocar em movimento, não passará de um sonhador paralisado. E o mundo não precisa de mais sonhadores paralisados. Precisa de visionários em ação. E é aí que entra a disciplina. Ela é a ponte entre o sonho e a construção, entre o desejo e a materialização, entre o um dia e o hoje. Você quer escrever um livro? Sente e escreva uma página por dia. Quer transformar seu corpo? Treine mesmo cansado. Quer ter uma mente mais clara? Medite mesmo ansioso. Não importa o que você sinta, importa o que você faz, porque é no fazer, constante, diário, intencional, que a alma se fortalece, que o ego se purifica, que a mente encontra seu centro, e então o caos perde sua força, não porque desaparece, mas porque você aprendeu a andar sobre ele, como um guerreiro caminha sobre brasas, como um monge atravessa a tempestade com o olhar fixo, como um criador molda o mundo externo após ter vencido o mundo interno. O caos não vai parar, mas com disciplina ele se curva, e ao se curvar, ele revela algo sagrado. A estrutura que você buscava lá fora sempre esteve esperando ser construída dentro. E dentro de você, há material para erguer um império. Mas não um império feito de aplausos, riqueza ou validação. Um império feito de alicerces invisíveis, valores, princípios, escolhas diárias. O tipo de estrutura que ninguém vê, até que tudo ao redor desmorone. E só você permaneça de pé. É por isso que você não pode se dar ao luxo de viver uma vida frágil. Frágil ao humor, frágil à crítica, frágil ao cansaço. O mundo não pertence aos que oscilam como folhas. Pertence àqueles que decidem ser raízes. E raízes crescem no escuro. Elas não têm holofotes, elas não brilham, mas sustentam tudo o que floresce acima. Ser disciplinado é escolher ser raiz antes de querer ser flor. É cavar fundo, é aguentar o peso, é construir no silêncio.
E nesse processo algo raro acontece. Você começa a confiar em si mesmo, não com arrogância, mas com firmeza. Porque agora suas promessas não são desejos, são contratos. Porque agora seu tempo não é aleatório, é sagrado. Porque agora sua mente não é uma selva, é um templo. E quando você vive assim, o mundo se comporta de forma diferente. Portas se abrem, oportunidades se alinham, pessoas certas surgem, não porque é mágica, mas porque agora você é um polo magnético de ordem. E o mundo real, esse mundo feito de caos e beleza, respeita quem se organiza. Você já viu um maestro reger uma orquestra? Os músicos são o mundo, a partitura é o seu plano, mas o comando é seu. E se você vacilar, a música desanda. Mas se você permanecer firme, cada nota encontra o lugar certo. É isso que a disciplina faz. Ela transforma sua vida em sinfonia. Mas você precisa ser maestro, todos os dias, mesmo quando ninguém ouve a música, mesmo quando tudo soa desafinado, mesmo quando as mãos tremem, porque é assim que se lidera uma vida, com coragem constante, com integridade silenciosa, com decisões pequenas feitas com grandeza. Você pode viver uma vida fácil, mas pagará com peso na alma, ou pode viver uma vida difícil e ser recompensado com a leveza da consciência. Essa é a equação que ninguém quer aceitar. A disciplina dói, mas a desordem mata. Mata o entusiasmo, mata o potencial, mata o espírito. Você é livre para escolher, mas não é livre das consequências da escolha. Então escolha o que constrói, escolha o que exige, escolha o que eleva. Porque disciplina não é o fim da liberdade, é o começo dela. Imagine-se como uma torre. Cada hábito é um bloco, cada renúncia uma argamassa, cada manhã vencida, um novo andar. Você sobe, lento, mas sólido. E um dia, você olha para baixo e percebe, o caos ainda está lá. Mas agora ele está pequeno, porque você cresceu, porque você se ergueu, porque você decidiu que ser dominado nunca mais seria uma opção. Isso é disciplina. Você foi chamado para mais, não para sobreviver, não para apenas flutuar entre distrações e justificativas, mas para construir, para ordenar, para transcender. E isso não será entregue, será conquistado. O mundo sempre tentará te dobrar, com medo, com prazer, com caos. Mas você foi feito para permanecer. Você é descendente de guerreiros, de pensadores, de criadores que enfrentaram florestas, mares, desertos, regimes, invernos, homens que não tinham internet, mas tinham honra, mulheres que não tinham conforto, mas tinham clareza, e eles te deixaram um legado silencioso. Não ceda. Você sente essa força em você. Ela não grita, mas pulsa. Ela aparece nas horas mais difíceis. É aquele instante em que você, mesmo em ruína, diz, eu continuo. Esse instante é tudo. Nesse instante, o caos recua. A alma desperta. E a disciplina toma o leme. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas estar disposto a enfrentar as perguntas. Você não precisa de perfeição. Precisa de coragem para repetir o certo até se tornar natural. Você não precisa se comparar. Precisa se comprometer com a sua trajetória, com o seu futuro, com o seu nome. Porque a verdade é essa. O mundo está esperando alguém como você se levantar. Mas não se levantará com likes, não com discursos, não com um dia eu vou. Vai se levantar com ação, com constância, com disciplina. A disciplina é a linguagem dos que transformam. É o solo onde nascem os milagres reais. É o farol que brilha no meio da tempestade e diz, que eu permaneço. Você não é o caos, você é a consciência que o ordena. Você é a vontade que se sobrepõe. Você é a estrutura que não quebra. Então, levante, com olhos firmes, com espinha ereta, com passos decididos, e repita com sua vida, todos os dias, sem precisar dizer uma palavra. Enquanto o mundo gira em desordem, eu serei ordem, eu serei propósito, eu serei disciplina. E nada, absolutamente nada, poderá te deter.